Graça e paz da parte de Deus Pai, de nosso Senhor Jesus Cristo. Estou aqui no dia de hoje para transmitir uma palavra, né? Louvado seja Deus, uma palavra de esperança, de perseverança, de fé, né? Louvado seja Deus. Porque quando nós nos deparamos ali, que por causa de Eva e Adão, que se diz aqui, ó, em Romanos, capítulo 5, versículo 12, que se diz assim: pelo que por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Em Romanos 3,10, que se diz assim: como está escrito, não há um justo nenhum sequer. Em Romanos 3,23 diz assim: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas quando nós vamos dentro da palavra do Senhor, por causa de Eva e Adão, veio o pecado no mundo. E por causa disso, nós já estávamos destituídos da sua glória. Mas quando nós nos deparamos que entramos dentro da palavra, por isso que fala que o homem ele perece porque ele falta conhecimento. Quando nós começamos a ler a Bíblia, nós podemos, entender e ser revelado para mim e para você que hoje nós temos essa esperança. Por causa de Eva e Adão, nós já estávamos destituídos da glória de Deus. Mas o Senhor prova o seu amor para comigo e para contigo, né? Porque antigamente o povo, para oferecer o sacrifício ali pelos pecados, né, no Velho Testamento, só o sumo sacerdote poderia entrar nos Santos dos Santos para oferecer sacrifício de ano em ano. Né? Olha que incrível. Mas hoje, Jesus, ele foi o nosso sacrifício vivo. Ele foi o nosso sumo sacerdote. Ele foi o nosso cordeiro pascual para que eu e você pudéssemos, né, desfrutar da salvação, porque quando nós entramos aqui em João, capítulo 1, né, que João ali, ele veio para preparar o caminho de Jesus, que João, capítulo 1, versículo 29, que se diz assim: no dia seguinte, viu João a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então Jesus, ele foi o nosso sumo sacerdote, ele veio para tirar o meu e o teu pecado. Né? Louvado seja Deus. E a palavra do Senhor diz também que além dele ser o nosso sumo sacerdote, né? Por que o sumo sacerdote? Porque só o sumo sacerdote poderia entrar no Santo do Santo, mas Jesus, ele foi o nosso único sacerdote, para que eu e você pudéssemos entrar no Santo do Santo a qualquer hora, a qualquer momento. Olha que coisa linda, só glorificar e exaltar esse Deus, porque hoje eu e você podemos entrar no Santo do Santo para falar com Deus a qualquer hora que você quiser. E antigamente não, era só o sumo sacerdote, mas Jesus, ele foi o nosso sumo sacerdote, para que eu e você, nós temos a oportunidade de falar com Deus a qualquer hora, a qualquer momento. E há tantas dificuldades, o Senhor quer ouvir a tua voz, quer ouvir a tua oração. E quando o Senhor ele passava para mim, né, eu agradeço a Deus, porque a palavra do Senhor diz que nós já estávamos destituídos, mas quando ele prova o seu amor para conosco, né, ali quando fala em João, capítulo 3, versículo 16, que ele diz assim, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, porque Deus enviou ao seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Ou seja, o Senhor ele veio para nos tirar da condenação eterna, porque nós estávamos na condenação eterna, mas Jesus ele veio para tirar eu e você da condenação eterna. Então ele prova o seu amor para comigo e contigo, ao ponto de entregar o seu único filho. Então ele é o nosso sumo sacerdote, o nosso cordeiro pascual, para que eu e você viemos ter salvação, né? E podemos falar com o papai a qualquer momento. Louvado seja o nome do Senhor. E é interessante que a palavra do Senhor diz que não foi nem com ouro, nem com prata que o Senhor nos comprou, que está escrito em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 18, que se diz assim, ó: sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que foste resgatado da vossa maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Então, louvado seja Deus, não foi nem com ouro, nem com prata que o Senhor comprou, nem eu, nem você, mas com o seu sangue derramado ali na cruz do Calvário. Então, através do sangue de Jesus na cruz, ele veio para nos purificar de todo o pecado e nos oferecer o que? A salvação. Ele foi o nosso cordeiro pascual. Então, é através de Jesus
que esse Cordeiro Pascual, né, que tira o pecado do mundo, e ele veio para nos libertar da condenação eterna do pecado, louvado seja Deus. E aqui a palavra do Senhor, né, porque quando nós aceitamos a Jesus como nosso suficiente Salvador, louvado seja Deus, ele fala que no mundo teremos aflições. Ele diz aqui em João capítulo 16, versículo 33, que se diz assim: tenho-vos dito isso, que para que em mim tenhais paz, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Ou seja, quando nós aceitamos a Jesus como nosso suficiente Salvador, não é que a gente vai passar por momentos difíceis, vai, mas a palavra do Senhor, ele nos promete, olha que coisa linda, para mim e para você, que no mundo teremos aflições, mas aí ele vem com a resposta: tende paz, né? Ou tende bom ânimo, não pare, né? Por quê? Como ele venceu, nós com ele venceremos. E o céu é tomado à força. Porque muitos pensam que aceitar Jesus vai ser mil maravilhas. E não é assim, né? E o Senhor lhe falou que nós não fomos comprados nem com ouro nem com prata. E aqui também em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 7, que se diz assim, ó: para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece, e é provado pelo fogo, que se ache em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo. Ou seja, que a nossa fé ela vai ser purificada como é provada no fogo o ouro, assim a nossa fé. Todos os dias nós somos provados, louvado seja Deus. Nós vamos passar pela provação, mas através da provação nós vamos ser aprovados, louvado seja Deus. E é interessante que quando o Senhor fala que não foi nem com ouro nem com prata que o Senhor nos comprou, mas com o seu sangue, foi gratuito. E é interessante que tudo que o mundo oferece é pago, né? Os prazeres é pago, a bebida é pago, o cigarro é pago. Tudo que o mundo oferece é pago, e tudo que Jesus oferece para mim e para você é gratuito, né? E o Senhor está falando comigo e contigo neste dia de hoje. Ele quer te salvar, ele quer te levar para o céu, louvado seja Deus. E o Senhor não quer que você vá para aquele lugar de tormento, porque antes nós éramos condenados, mas o Senhor veio para salvar eu e você. E não demore muito, confesse Jesus como seu único suficiente Salvador da sua vida e obedeça a Ele os seus mandamentos, os seus estatutos, as suas leis, porque se você estiver na obediência, você vai morar na cidade santa, a qual o Senhor tem preparado para mim e para ti. Por isso que Ele veio para nos salvar, para nos libertar, para nos restaurar, né? Para nós sermos uma nova criatura em Cristo Jesus. Então foi com ouro, não foi nem com ouro nem com prata que o Senhor nos comprou, mas com seu sangue, e Ele quer te salvar, levar para o céu. Não demore muito, se arrependa dos seus pecados, converta a Jesus e segue a Ele. Você vai ter direito à árvore da vida, morar na cidade santa, a qual o Senhor tem preparado para mim e para ti. E olha a promessa que o Senhor tem para mim e para ti, louvado seja Deus, que se encontra em 1 Pedro, capítulo 2, né? Versículo 9, que se diz assim, olha, louvado seja Deus, se você obedecer ao Senhor, né? Se ser obediente, se você não obedecer, você não vai morar na Nova Jerusalém. Mas aqui ele fala assim, ó: mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis a virtude daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Ou seja, ele chamou eu e você das trevas para a maravilhosa luz, e que nós íamos anunciar a palavra do Senhor, continuar apregoando a palavra para alcançarmos mais vida, porque ele fala assim, ó, louvado seja Deus: vós que em outro tempo não erreis povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia, louvado seja Deus. Então o Senhor chamou eu e você, né, como sacerdócio santo, a nação santa, o povo adquirido, né? Nós somos o quê? A geração eleita. Eu e você, o Senhor escolheu eu e você, a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, louvado seja Deus. Antes, né? Em outro tempo nós não éramos povo, mas hoje o Senhor chamou eu e você para ser povo dele,
né? E hoje nós alcançamos o que? A misericórdia do Senhor, para que nós pudéssemos herdar a vida eterna. Em Apocalipse capítulo 1, o capítulo 4, versículo 21, que se diz assim, que o Senhor limpará de nossos olhos todas as lágrimas. Lá não haverá mais dor, nem morte, nem rancor, né? Nem tristeza, só vai ser alegria. Nós vamos viver eternamente. Então, se você não se arrepender dos seus pecados, confessar Jesus, né, diante do Senhor, porque a palavra do Senhor diz que aquele que me negar diante dos homens, eu negarei diante de meu Pai que está no céu. Aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante de meu Pai que está no céu. Então não perca essa salvação, não perca essa oportunidade. Vá depressa, procura uma igreja perto da tua casa, uma igreja que prega a verdadeira palavra, uma igreja que prega Jesus na cruz, uma igreja que prega arrependimento, que prega, né, que vive na contramão do mundo, né? Procura uma igreja que não prega prosperidade, mas que prega Jesus na cruz. E Jesus, ele quer te salvar, eu e você. Então não demore muito. Jesus está voltando. Não há mais tempo. Então se arrependa, confesse os seus pecados, vai lá na igreja, confesse, vai lá na frente e comece a obedecer ao Senhor, seus mandamentos, os seus estatutos, as suas leis. Porque muitos falam: eu creio em Deus, mas não é só crer, porque a palavra do Senhor diz que Satanás, ele crê que estremece, mas ele não obedece. Então, se você não obedecer, você não vai morar na Nova Jerusalém, a cidade santa que o Senhor tem preparado para mim e para ti. E ele está aqui no dia de hoje te alertando para que você não venha cometer o mesmo erro que aquele povo cometeu lá antigamente, na época de Noé, porque quando o Senhor levantou Noé para alertar o povo, ninguém acreditou. E o Senhor fala em Mateus capítulo 24, que se diz assim: como foi nos dias de Noé, vai ser nos dias de hoje. Comiam, bebiam, casavam, se davam em casamento, até que veio o dilúvio e consumiram a todos. Então se arrependa enquanto há tempo, porque Jesus está voltando e ele quer te levar para o céu. A qualquer momento o arrebatamento vai acontecer e você está preparado? Se Jesus voltar hoje, você irá para onde, né? Vai esta pergunta com a interrogação. Então o Senhor quer te levar para o céu. E eu deixo a paz do Senhor Jesus nesta tarde. Não demore muito, né? Não demore muito. O Senhor marcou esse encontro contigo. Na hora que você for assistir, de manhã ou à tarde ou à noite, seja qual hora que for, o Senhor manda te dizer que Ele te ama e quer te salvar.